Opa, terceiro ano, de volta com a nossa aula de língua portuguesa. Após a leitura lá do trecho das viagens de Gulliver, nós vamos agora trabalhar divisão silábica e quantidade de sílabas na gramática. Páginas 18, 19, 20 e 21 do livro Vem Voar. Então, turma, a primeira atividade lá na página 18, pensando a língua, é a divisão silábica e quantidade de sílabas, assunto este que vocês já vêm praticando bastante, né? Pois bem, a primeira atividade está lá, ó, você leu uma história de aventuras em que o herói sofre um naufrágio e chega a uma terra desconhecida, que é lá o reino de Lilliput. Relembre algumas personagens dessa história. Então tem aqui o herói, os Lilliputianos, as pessoas que moram lá em Lilliput, e o rei. Tudo bem? Bom, letra A. Agora separe essas sílabas escrevendo uma sílaba em cada quadrinho. E aí eu sempre digo para vocês tentar separar sílabas usando a mão, os dedinhos, né? Tentar usar os dedos quando você estiver pronunciando as palavras. Por exemplo, ó, rei. Eu falo rei ou eu falo rei? Vamos pensar? Ó, rei. Então, esta palavrinha, né? Se você for fazer divisão silábica, você vai observar que não há. Você não coloca rei, você fala rei, ok? A seguinte, herói. Ó, herói. Você não fala herói. Então, ó, herói. Já estou separando as sílabas, já estou mostrando para vocês. Depois temos lá, ó, Lilliputianos. Olha só. Lilliputianos. Olha só quantas sílabas tem essa palavra, né? É um palavrão. E aí, ó, letra B. Observe as sílabas das palavras acima e responda. Olha lá. Há alguma sílaba sem vogal? Lembra que nós trabalhamos vogais e consoantes. Então ele está perguntando, há alguma sem vogal? Se sim, qual? Tá? Respondo nessa lacuna. Depois tem lá, há algumas sílabas formadas apenas por vogal? Se sim, pinte-a de verde no quadrado. Então, se tem alguma, né? Ó, se há alguma sílaba formada apenas por vogal, se tiver, pinte-a de verde no quadro. Depois temos lá, na palavra Lilliputianos, há sílabas formadas, ok? Por uma consoante seguida de apenas uma letra, que é uma vogal. Se sim, pinte-a de azul no quadro. Por uma consoante seguida de uma vogal e de outra consoante, se sim, pinte-a de amarelo no quadro. Então é só prestar bastante atenção no que a questão está pedindo. Página 19. O que é possível concluir observando as sílabas dessas palavras? Assinale com o X, que as sílabas só podem ser formadas por uma maneira, uma vogal seguida por uma consoante. As sílabas podem ser formadas de diferentes maneiras, por vogais sozinhas ou por vogais e consoantes. E em toda sílaba há pelo menos uma consoante. Então vocês vão ver qual dessas alternativas é a correta e marcar um xizinho. Bom, leia em voz alta as sílabas do quadro. Quais são? Lan, chas, jo, a, gon, tes, te, rei, gen, ge, ma, rim, cor, sa, fle, vi, tri, nha, pu e mil. Bom, junte as sílabas com cores iguais e forme palavras. Olha lá, cores iguais. Vocês vão pegar somente as sílabas com cores iguais e formar palavras. E seguir abaixo. Fácil. B. Agora copie essas palavras no quadro abaixo de acordo com as quantidades de sílabas que cada uma possui. Então, veja só. Aqui tiver uma sílaba, são chamadas de monossílabas. Coloca aqui nessa coluna. As que têm duas sílabas são chamadas de dissílabas. Coloca aqui. As 3 sílabas são trissílabas. A de 4 sílabas ou mais, polissílabas. Tudo bem, turma? Bom, esse quadro aqui é interessante para vocês consultarem. Olha só. As palavras podem ser classificadas quanto à quantidade de sílabas que possuem. Então,
Monossílabas, palavras de uma sílaba. Exemplo, rei, pai e pá. Dissílabas, palavras de duas sílabas. Exemplo, sonho, aulas, caspa. Trissílabas, ó o dedinho. Palavras de três sílabas, como, por exemplo, ó, trajeto. Trajeto. Três sílabas. Pequeno. Pequeno. Sempre usando os dedinhos. Profundo. Profundo. Três sílabas. E polissílabas são palavras de 4 ou mais sílabas. Vamos aos exemplos, usando os dedinhos lá. Ó. Pequeninos. Pequeninos. Ó, 4 sílabas. Tripulação. Tripulação. 4 sílabas. Sonífero. Sonífero. Tá vendo? Usando os dedinhos você não vai errar. Lembra da palavra liliputianos? Olha só. Liliputianos. Olha, 6 sílabas essa palavra, tá? Então ela é polissílaba, ela tem 4 ou mais sílabas. Simples, né, turma? Página 20. Junte-se a um colega, junta a mamãe e o papai lá e responda as perguntas sobre o texto no reino dos pequeninos. Usem uma só palavra para cada resposta. Então, vamos lá. Após alimentarem o herói, os liliputianos os levaram ao encontro de que autoridade? Aí vocês vão colocar o nome da resposta usando apenas uma palavra. Como foi chamada a geringonça que os liliputianos construíram para transportar o herói até a capital de Lilliput? Com apenas uma palavra vocês vão responder. Que animais foram mobilizados para transportar o herói? Apenas uma palavra vocês vão responder. Durante o trajeto até a capital, o que os pequeninos introduziram nas narinas, né, do herói? Aí vocês vão escrever com apenas uma palavra. E com as palavras que vocês escreveram, né, vocês vão completar essa cruzadinha aqui, ó. Simples, né, turminha? Página 21. Agora, copie no caderno. Agora é no caderno, lembrando. Essas atividades serão respondidas no livro. O que ele está pedindo para fazer no caderno, vocês vão fazer no caderno. E quem não pegou o livro ainda, aí o material está disponibilizado em PDF. Bom, agora copie no caderno as palavras que você usou na atividade anterior, de acordo com a quantidade de sílabas que cada uma delas possui. E vocês vão colocar, ó, quais eram as palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas da cruzadinha. Tudo bem? Volte ao texto e copie no quadro a seguir 3 palavras para cada classificação. Então, você vai lá no texto procurar 3 monossílabas, 3 dissílabas, trissílabas e polissílabas. Tranquilo, né, turma? Então, até a página 21. Essa é a atividade de língua portuguesa, divisão silábica e quantidade de sílabas. Boa aula, bom estudo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Um abraço, tchau, tchau.